desenvolver com o pastor Alain, falar sobre o tema justiça social, fé e cidadania. E, a princípio, pensando nesse tema, cidadania e justiça social, até pelo conceito que a gente for buscar no Google, o Google ajuda nessa história, né, irmão? Antigamente era dicionário, né? O tal do Aurélio, tinha que ter no colégio, tem o Aurélio, e tinha uma lição bem pesada. Lá no quarto do trabalho lá, ainda tem um ganho bem grande lá. Hoje em dia tudo no Google, você joga ali. Mas quando você busca o conceito de cidadania, de justiça social, é tudo linkado à parte, vamos dizer assim, política, não é isso? Justiça social é aquilo que é feito para ter a igualdade social devido às desigualdades que normalmente são geradas por questões financeiras, etc. Cidadania é mais voltada aos direitos de votar, o direito do cidadão, o direito à cultura, e por aí você vai buscando. E no meio desses dois foi colocado a fé. Afinal, nós somos servos do Senhor, o qual é o fundamento da base da nossa crença, que é a fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, o objetivo aqui será, à luz das Escrituras, pensar sobre o cristão e seus relacionamentos sociais como servo do Senhor e também como cidadão. E a primeira pergunta que eu faço, eu gostaria que vocês, se fizessem essa pergunta, assim como para eu poder preparar algo, buscar no Senhor, eu me fiz essa pergunta também, e eu faço a nossa pergunta aqui: é possível viver os princípios de Deus em meio à sociedade cristã? É possível, irmão? Ou existe uma separação entre a nossa vida na igreja e a nossa vida social? É possível viver de maneira os princípios do Senhor em meio à sociedade? E há uma diferença entre a vida devocional, a vida com Deus, a vida ministerial e a nossa vida social? Vamos tentar responder no desenrolar aqui dessa humilde aqui, vamos dizer, palestra ou pregação ou palestração, vamos tentar juntar os dois, porque é quase impossível tentar abordar temas dentro de tom de palestra da igreja, falando da palavra de Deus. Às vezes somos tomados e contagiados por aquilo que a palavra nos impulsiona a falar. Então, justiça social, entende-se como o conceito de justiça social está relacionado às desigualdades sociais e às ações voltadas para a resolução dos problemas, que as desigualdades são geradas muito em casos de questões financeiras. Fé, bem de acordo com o dicionário ou com o Google, não a fé bíblica, mas a fé, o entendimento comum, o entendimento católico, é a confiança absoluta em algo ou alguém. Fé. Confiança absoluta. Confiança se lançando de uma maneira incondicional em algo ou alguém. Porque no meio fora eclesiástico, fora da nossa fé, que é em Cristo, tem muitas pessoas, muitas religiões que têm fé em coisas. Então, fé, de uma maneira comum, é fé de maneira incondicional, crença em algo ou alguém. Crédito. Aquilo que você acredita, aquilo que você dá crédito, aquilo que você injeta a sua vida, que você injeta o seu combustível, que você injeta a sua personalidade, quem você é ou aquilo que você tem. Cidadania é a condição de pessoa que, como membro de um Estado, lembra que eu falei tudo voltado da parte política, como membro de um Estado, você se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Ou cidadania também pode ser viver de maneira, viver em sociedade, também é uma questão de cidadania. Agora, fora as duas perguntas que eu fiz, meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e puxassem, talvez, algumas respostas para outras perguntas. Por que se deve buscar a justiça social? Por que existem as
desigualdade? Por que a nossa alma tem a necessidade de crer em algo ou de crer em alguém? Por que se deve ficar lapidando os direitos dos cidadãos e deveres de maneira a conscientizar pessoas a coabitarem com outras, de maneira, ou estarem com outras, de uma maneira mais racional, de maneira mais saudável, de maneira mais cidadã? Por quê? Por que essa falta de harmonia na sociedade? Por que essa desigualdade entre pessoas? Por que, como foi conversado aqui semana passada, por que essa diferença de raça? Por que tem essa discriminação de raça, e não somente de raça, também de pessoas? Tiago, ele defende a questão da igualdade e da recepção de pessoas de maneira igual na igreja. Carta de Tiago, lá no Novo Testamento, ele fala: não façam acepção de pessoas. Não separem quem é fedido de quem é cheiroso, quem é bonito de quem é feio, até mesmo porque se fôssemos fazer isso, as igrejas teriam bem menos pessoas, né? Se fosse para a nossa ideia de feio ou bonito, seria bem diferente. E a Bíblia não, Deus é a Bíblia, o Senhor não consegue essa separação de pessoas, de raça, de círculos sociais. Isso não cabe, não compete de maneira muito acertada, está sendo discutido aqui. Mas a pergunta, de acordo com o tema de hoje, é por que, como igreja, devemos pensar isso? Por que existe essa desigualdade? E eu me atrevo a dizer que, para entender esse tema, essas três perspectivas, é interessante que, para começar a buscar a resposta, de acordo com a palavra do Senhor, devemos buscar a origem da necessidade da justiça social. A origem da necessidade de se entender a cidadania, de procurar entender como conviver com outras pessoas, e não tenho outra resposta, ou Deus não me deu outra resposta, senão buscar lá no Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos fazer uma leitura e tentar buscar entender a fonte da desigualdade, a fonte dos problemas, para depois começarmos a buscar as respostas. Gênesis capítulo 3, eu vou ler alguns textos, já o colega da minha vai projetar aqui, então se os irmãos conseguirem ler, acompanhe aqui, senão o meu tempo vai extrapolar. Eu quero tentar esgotar tudo aquilo que Deus me deu, amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade o que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comer, os seus olhos se abrirão como os olhos de Deus, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Até aí, vamos orar? Senhor Deus, damos graças nessa manhã pela oportunidade de estar na sua casa, podendo ouvir a sua voz e, ó Pai, procurar entender a luz da palavra, a luz da tua palavra, Senhor, esses temas tão comuns, tão difíceis e tão necessários para a sua igreja e para a sociedade nos dias de hoje. Espírito Santo de Deus, nos ilumine e nos conduza de maneira a que haja crescimento espiritual, aumento de nossa fé, e que possamos vir a pôr em prática como cidadãos dos céus e como servos seus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. A origem da desigualdade está aqui: o pecado, a desobediência. Porque até então a criação de Deus era algo
E agora o homem habita em um lugar perfeito, bonito. O homem, de onde estiver, tem uma inteligência sobrenatural, porque ele está dando nome a todos os animais que ele vê por aí. Ele tem uma mulher perfeita, porque era a única, inclusive, né, irmão? Só tinha ela. Não tinha outra para buscar a beleza. Ela era a mulher perfeita, feita para ele, na medida dele. Não tinha do que reclamar, ele só tinha uma missão, que era obedecer. A única coisa que ele não poderia fazer é experimentar do fruto do conhecimento da árvore, do meio do jardim, conhecendo o bem e o mal. O inimigo utiliza a serpente, que era o animal mais astuto, e fala com ela. E esse texto, ele nos traz outras perguntas, mas nós vamos nos ater somente ao tema, porque você se pergunta como é que o animal falava naquela época, como que ela não se espantou de ter uma serpente falando com ela, mas o fato é, meus queridos irmãos, que a serpente falou e enganou ela, porque pegou e distorceu a mensagem de Deus, e até hoje é a mesma estratégia que o maligno utiliza para falar, para tentar nos enganar. Ele pega a verdade absoluta de Deus, coloca numa prateleira do relativismo e diz: tanto faz se você quiser ou não quiser. Você pode fazer, pode não fazer, não tem nada a ver. E se não tem nada a ver na sua sociedade, vai descarregando de maneira abaixo, de uma maneira perdida e vivendo e se entregando ao pecado. É a mesma estratégia, irmão. A estratégia do maligno não muda. E daí, traz no homem o pecado, a vaidade, a ira, a desigualdade, porque quem tem quer ter muito mais, quem não tem dificilmente vai conseguir ter. E nós vamos viver nessa balança até se cumprir o final dos tempos, porque nós, como a igreja do Senhor, nós somos aqueles que pregamos a esperança em meio à desesperança. Nós somos aqueles que acreditamos no Deus justo, verdadeiro, que salva, que cura, que vai vir buscar a sua igreja redimida, vai vir buscar a sua noiva. Mas a palavra do Senhor também aponta que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos desistirão da fé. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, peste e tudo de ruim que você pode imaginar. A Bíblia relata que está acontecendo e que irá acontecer, e é necessário que aconteça para a vida do filho do homem. Entretanto, em meio ao mundo de desesperança, nós somos um povo da esperança. Porque aqueles que esperam em Deus, confiam em Deus, renovarão as suas forças. Os jovens tropeçam, os moços caem, mas quem confia no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Amém. Aleluia. E aqui se dá a origem de termos que estudar esse tema, porque muitas vezes na sociedade, como vemos a desigualdade, acredito que não no pensamento do servo do Senhor, mas de uma maneira muito comum, nós temos todo mundo colocando a culpa em Deus. Onde está Deus que não faz nada nessa desigualdade? Onde está o Senhor? Como Deus pode permitir que, na realidade, a permissão do Senhor se dá à maldade, ao pecado que veio da origem do homem, se permitindo se corromper pelo mal? Mas o Senhor está no seu alto sublime trono e Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Amém? Então, aqui no Éden, nós vimos a quebra de relacionamento. O primeiro relacionamento quebrado é o relacionamento do homem com Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Agora que o homem se permitiu pecar e tem uma natureza pecaminosa, não tem como ele continuar no Éden, na presença de Deus, aonde o Senhor se fazia presente ali às tardes para conversar com ele, falar com ele, aonde ele falou Adão, e Adão ele se apresentar, se esconde e fala ali, o Senhor fala: Adão, cadê você? E Adão fala: Senhor, eu ouvi tua voz, vi que estava nu e me escondeu. Adão, quem te falou que você estava nu? Você errou? Você pecou? E compete a questão de quebrar o orgulho e falar: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, a culpa é minha, e estou aqui, e estou coberto de folha de figo
porque tenho vergonha, porque tu és santo e eu estou como pecador em tua presença. Então o Senhor fala para ele agora: você não vai mais ficar no jardim. Os relacionamentos corrompidos, a desigualdade já começa a acontecer, porque um Deus santo não pode habitar com um homem pecador, imundo. Não tem como. É a primeira quebra de relacionamento. A segunda quebra de relacionamento é o homem com o homem mesmo, porque agora o homem que estava tranquilo, de boa, não tinha doença, não suava, agora ele vai ter que, do suor do seu rosto, começar a preparar a terra, começar a arar a terra para poder colher alguma coisa, ter direito a alguma coisa, porque agora é fruto do pecado dele, começar a ter agora certas consequências também em sua carne, suar o seu rosto, conceder a possibilidade de estar doente, de estar cansado, de ser consumido. Agora Adão pode ter depressão, pode ter ansiedade, Adão pode estar constrangido, arrependido, e toda aquela começa a se criar uma dicotomia dentro dele mesmo: quem eu sou, quem Deus é, porque eu estou aqui, o que eu fiz. Quando erramos e colocamos a mão na cabeça, o que eu fiz. É o problema do relacionamento do homem com o homem mesmo. Irmãos, há que se convite um dos piores perdão que existe de se conceder é o auto-perdão. Você reconhecer o seu erro, entender que Deus já te perdoou e você se ver como perdoado para você prosseguir, às vezes é uma das maiores dificuldades que o ser humano tem. De se perdoar, de se aceitar a sua natureza, de continuar caminhando na presença do Senhor e falar assim: eu sou ruim mesmo, eu peco, mas eu reconheço quem eu sou e Deus já me perdoou, e com a graça e pela misericórdia do Senhor, todos os dias a misericórdia do Senhor se renovam na minha vida, e é por isso que nós estamos aqui essa manhã, porque mais uma vez a misericórdia do Senhor se fez presente em nossa vida. Amém, amém. O segundo relacionamento quebrado é o homem com a natureza, o terceiro, perdão. Desculpa. Homem com Deus, homem com homem, terceiro, não é nem o Deus, é o homem com a mulher. Porque agora quando Deus fala: Adão, você pecou, quem te falou que você estava nu? E Adão, de uma maneira muito pretensiosa, como se tivesse no jogo da batata quente, ele pega e fala: foi a mulher, Senhor, que você me deu. E nós temos registrado na Bíblia a primeira DR. A primeira discussão, onde Deus chega e fala para Adão: você errou, Adão. Adão fala assim: não, Deus, foi a mulher que você me deu. Ela que se deu, como se ele também não tivesse corroborado o erro. Tem um livro que diz, fala da omissão. Aonde estava Adão? A omissão de Adão. Porque eu acredito que, tendo somente uma mulher no Éden, ele não ficou muito longe dela. Sendo um homem como é, né? Então eu acredito que quando a serpente fez a oferta para ela e deturpou a palavra do Senhor, eu acredito que ele não estava muito longe e ele teve a sua colaboração. E além de não impedi-la de falar: mulher está maluca, não faça isso, ele ainda recebeu das mãos dela o fruto e também colaborou e também compartilhou. Então agora ele tem um relacionamento com Deus quebrado, tem um relacionamento com o sobrinho quebrado, e agora também tem relacionamentos pessoais quebrados. Então hoje nós entendemos porque devemos pensar sobre cidadania. Porque pensar sobre cidadania, estudar cidadania para formar um cidadão, é porque existem maus cidadãos que não têm bons relacionamentos pessoais e têm dificuldade de se relacionar, de perdoar, de coabitar, de você andar no ônibus e botar o seu fone para não incomodar quem está do lado do irmão. Leve o seu fone para o ônibus, em nome de Jesus. Eu estava anos que eu não ia no banco. Essa semana eu dei descanso para o meu pai. Meu pai é o pastor presidente lá na igreja, né? Eu tenho essa dádiva de estar caminhando com o meu pai no ministério. E o que é que Deus, no ano passado, ele sai de Lisboa, mas enquanto estamos caminhando, estamos sendo lapidados, preparados ali. E eu falei: pai, vai curtir uma semana. Meu pai não quer sair, não quer descansar, mas é extremamente necessário para quem é do ministério um tempo de descanso. Então eu falei: pai, tira um tempo dele. Eu fiquei na igreja algumas 3 semanas e eu tive que fazer algo que eu não fazia há muitos anos, era pegar as entradas físicas da igreja e levar para depositar no banco, porque eu estava no banco. Só Jesus. E quando eu entrei no banco, a primeira coisa que tinha do meu lado era uma mulher com o celular.
Aí o segurança teve que chegar para ela: senhora, tem muitas pessoas aqui, nem todo mundo corroborado do entendimento, tem o mesmo vídeo que a senhora, por favor, diminua o volume que você está no meio. Aí ela: ai, me desculpe. E temos que estudar a cidadania, a falta de consciência e entender que o seu direito termina aonde se inicia o direito do próximo, porque o homem pecou e agora o que ele pensa é farinha pouca, eu virou dele, tem que ser para mim, melhor para mim, eu tenho, quem não tem que se exploda, e por aí vai, pensamentos errados da carne, da onde foram oriundos do pecado. E agora o relacionamento com a mulher também já não é mais o mesmo, porque quando ele fala assim: Eva, hoje tem, hoje tem? Você lembra quando você me acusou lá diante de Deus? Aí você assumir sua culpa, você botou comigo, você botou também. E além disso tudo também tem aquele relacionamento dele com a natureza, porque quando Deus dá as consequências do pecado, ele fala: agora, devido ao seu erro, maldita será a terra, e ela agora produzirá erva daninha. Agora que você andava bem em meio aos animais ali, se a serpente conversava com ela, agora se ela demora, lá onde você vai estar, a serpente vai ficar, vai jogar o veneno e você vai para a terra do pé junto. Se você andava em meio aos leões de maneira tranquila, agora se você passar na frente do leão, ele vai te ver como um almoço. Se for na hora do almoço, se ele não quer tomar café da manhã, talvez você seja até o café da manhã do leão. A harmonia do homem na natureza é quebrada. A harmonia do homem com Deus é quebrada. E tudo vai agora dando ruim devido ao pecado que se entranhou na natureza do homem. Mas o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, podendo agora matar o homem, podendo agora enviar o homem no título de ferro de uma maneira bem ouvida aí no povão, ele olha para o homem, ele se compadece do homem, ele ama o homem e ele cria um plano, projeta um plano de redenção. E ainda mesmo aqui de Gênesis 3, no versículo 15, está lá, ele diz: porém inimizade serpente entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher, e a sua descendência e a descendência da mulher lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E de uma maneira muito profética, Deus aponta para um ponto futuro, aonde ele diz que a semente da serpente produziu a possibilidade de morte na natureza humana. Mas Deus colocaria uma semente na mulher, e a semente que nasceria da mulher, que é Jesus, ele viria, e a semente da serpente até feriria o calcanhar de Jesus, porque pensou que matou ele na cruz, mas a semente de Deus foi colocada na mulher, venceria a morte, e pisaria na cabeça da serpente, e mataria a consequência do pecado. Aleluia. E agora, aquele que nele crê, será salvo. Aleluia. Aleluia. E nós vemos em meio à destruição e tudo dando ruim, Deus se mostrando misericordioso e dando uma saída e dizendo: deu tudo ruim, você caiu, mas eu vou te dar um escape. O escape é agora você crer naquele que eu vou enviar. E se perguntam aí como que era salvo aqueles que vieram de Jesus? Pela fé. Pela fé. E se é pela fé que deveríamos crer na semente que viria, e aqueles que vieram antes de Jesus já esperavam essa semente, tão profetizados. Daí fala: o menino nasceu, o filho de Deus, governo das coisas dos homens, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, sol da justiça. Diz a palavra do Senhor que o povo que estava em grande terra viu, que estava em grande trevas, viu maravilhosa luz, e essa luz é Jesus Cristo, a luz do nosso Salvador. Glória a Deus. E Deus acende aí, mas só que essa semente agora, essa crença na possibilidade da morte da semente da serpente, ou da geração da semente da serpente, que é o pecado, é pela fé. E se é pela fé, eu me atrevo, pastor, quando ele a começar pela fé, e depois desenvolver, porque se nós somos cristãos, a base da nossa crença em Deus, e não adianta eu falar nada que está na palavra do Senhor se você não tiver fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que nos conecta a Deus, nos faz entender que há um Criador, um regente do universo, que em meio ao caos desse mundo, ele nos conduz
veio por meio de Adão, causou desordem, desajuste, causou injustiça social, causou falta de cidadania, quebra de relacionamento, mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, Ele cria um plano de redenção, um plano de alinhamento, um plano de justiça, um plano de uma cidadania especial. E Romanos 5:1 está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se em Cristo, por meio da fé, crendo nele, nós temos paz com Deus, isso quer dizer que se não crer em Jesus, se não receber o Salvador em sua vida, isso significa que você está em guerra com Deus. Eu pergunto, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pode guerrear contra Deus? Quem pode pelejar contra o Senhor? Qual criatura pode desafiar o Criador? Quem, sendo mortal, pode tentar algo contra aquele que é imortal e detém todo o poder? O mundo está em guerra. A desigualdade social é gerada pela guerra. A falta de cidadania é gerada pela guerra. A falta de Deus gera guerra. A falta de Jesus gera guerra. E a guerra principal e que é certo de perder é a guerra contra Deus. Se você não quer guerrear contra Deus, olhe para Jesus, olhe para a cruz e seja salvo pelo ato salvífico, redentor, redimidor e substitutivo de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. A fé em Cristo é um caminho para a resolução de toda a fonte de justiça. A verdadeira justiça nos dá muito mais do que igualdade com os homens. A verdadeira justiça, ela nos dá paz com Deus. A igualdade maior que nós precisamos como igreja é de sermos igualados a filhos de Deus. Em Adão, criatura. Depois, criatura pecadora. Criatura caída. Mas em Cristo, crendo nele, nós nos tornamos filhos. Mas a todos quantos receberam Deus, poderem ser chamados de filhos de Deus. Cidadãos celestiais, pertencentes à família do Senhor. É fé. Efésios 2:9 diz que pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A fé nos conduz à esperança de crer que a semente da mulher foi a semente de Deus por meio do Espírito Santo na vida de Maria, que gerou Jesus, que nos amou, que subiu no Calvário, inocente, perfeito, inculpável, santo, e ao morrer, pisou na cabeça da serpente e matou a semente da morte, que foi gerada pelo pecado. E quem crê nele tem vida. E vida com abundância. Aleluia. 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 Pois todo aquele que nele crê não perece, mas recebe a vida eterna. Morte em Adão e vida em Cristo. A fé sem obras, ela é morta. Porque se você tem fé em Jesus, na obra da cruz, você entende que a obra da cruz em você transforma em você e te impulsiona a viver agora também uma obra mediante a presença de Deus. Deus tem uma obra em nós, amém, mas Deus também tem uma obra por meio de nós. E eu pergunto, por que você está sentado aí, se não foi porque homens do passado deram suas vidas por amor ao Evangelho? Homens e mulheres do passado negaram-se a si mesmos, negaram o conforto de seus lares, negaram muitas vezes a presença dos seus filhos, o aniversário dos seus filhos, e estavam no campo, pregando, cuidando de gente, lavando feridas, estando lá lutando na obra do Senhor, sendo embaixadores do reino de Deus. A questão, queridos irmãos, é pensar no que a palavra de Deus nos ensina, o que devemos fazer com nossa fé para contribuir no plano de Deus para o cancelamento da
injustiça neste mundo. Sim, a injustiça permanecerá até o final, mas como eu disse, nós somos o povo da esperança em meio à desesperança. E semear a esperança em meio à desesperança é buscarmos a justiça de Deus, aplicando à sociedade. E isso não tem outra palavra para falar para você, se não for fazer a obra de Deus. Arregaçar as suas mãos, evangelizar, contribuir, profetizar, orar, ofertar. Eu não sei, eu sei que você tem dons naturais e pelo menos, no mínimo, se você crê em Deus, você tem pelo menos um dom espiritual. E os dons espirituais, de acordo com a palavra de Deus, Paulo bate bastante isso lá em Coríntios, os dons são para a edificação da igreja. E a palavra edificação é construção, construção é trabalho, trabalho é suor é você estar cotidianamente lamentando na obra de Deus e contribuindo de alguma maneira. Então, se você tem fé na obra da cruz, a fé na obra da cruz vai gerar em você uma fé de gerar obras também no dia de hoje, aonde você está vivendo. A obra que Deus fez em você, agora Ele quer fazer por meio de você, na tua casa, no teu bairro, nos teus vizinhos, no colégio e aonde você estiver. Abra a tua Bíblia aí, eu acompanho no telão, Tiago 2. Tiago capítulo 2. Vamos ler do versículo 14 ao 20. Tiago 2, do 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Olha no telão. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-la? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, será, porém, sem lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus no céu? Até os outros. Não, vamos lá. Mas Jesus, eu me... Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Continuando. Muito bem. Até mesmo os demônios creem. Você crê? Até os demônios creem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Até aí. Ó homem insensato, quer você saber ainda que a fé sem obras é morta? É uma discussão diária e interessante, porque a obra, ela não te salva. É verdade, Tiago me perguntar, você acha que a fé sem obra te salva? Que fé é essa que o Tiago está falando? É a fé genuína. É a fé que te faz crer em Jesus pela obra da cruz. E quando você olha a obra da cruz, você faz o que Jesus disse: aquele que vier após mim, tome tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Essa é a fé genuína. Não é uma fé que você recebe, você olha para a cruz, vê uma obra bonita, entende que é algo bonito morrer por alguém e pega e coloca no bolso, senta no seu lugar confortável e não contribui, e você vira um ponto final da obra da salvação de Deus. Onde está a injustiça social? Quem vai colaborar para a instrução, para a melhoria da justiça social? Quem melhor para poder contribuir como um bom cidadão do que um servo do Senhor? E como melhor contribuir como um bom cidadão, coletando lixo, ajudando os vizinhos, ajudando a comunidade, estando em sociedade, e você pensa que você está fazendo alguma coisa para si mesmo. Mas na realidade, Paulo fala que você é uma carta viva escrita pelo Espírito Santo de Deus, e cada vez que você contribui para alguém, cada vez que você faz algo para alguém, cada vez que você contribui na sociedade, contribui na tua igreja, já é uma pregação. A sua vida é o maior sermão que o mundo poderá ver. Porque de nada adianta você falar se você não tiver
multidões. Quer arrastar multidões para o reino de Deus, dê exemplo, coloque a mão no arado e faça alguma coisa. E é interessante que no 18 ele fala: crer em Deus, saber que tem Deus, saber que tem Jesus, até os demônios creem. Qualquer um crê. A capacidade de crer em Deus, os demônios creem, sabem que ele tem medo, creem. Todo mundo sabe, até quem é Deus sabe. Porque alguma coisa é o Deus dele, nem que seja o dinheiro. Todos creem. A questão não é você ter um objeto da fé, é o que o objeto da sua fé gera em você e multiplica por meio de você. Qual é o princípio da cruz, meus irmãos? Você olha para a cruz, o que você vê na cruz? Amor. Obra. É fé. Crendo na cruz e crendo na obra da cruz e também dando continuidade a essa obra que veio por meio de Jesus. A fé que salva é uma fé que te impulsiona a compartilhar o amor recebido. A fé que salva é uma fé que te faz cuidar da mesma maneira que você foi cuidado. A fé que salva é uma fé que te faz dar a segunda chance da mesma maneira que um dia Deus olhou para você e também te deu uma segunda chance. A fé que salva é a fé que ama. A fé que salva é a fé que perdoa. A fé que salva é aquela fé que é convertida em práticas. E muitos discutem sobre Paulo e Tiago, dizendo que a Bíblia se contradiz, porque Paulo fala em Efésios que a salvação é pela fé em Jesus, e Tiago agora coloca: você acha que uma fé sem obras pode te salvar? E tem essa discussão, e para poder acabar com essa discussão entre Tiago e Paulo, vamos ler Romanos 2, versículo 13, que foi um texto escrito por Paulo à Igreja de Deus em Roma, que diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Na versão que eu anotei aqui: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas são justos aqueles que praticam a lei e hão de ser justificados. Não são os simples ouvidores que serão justificados. Estamos abordando justiça social. E qualquer uma sociedade pode tentar ser ajudado de uma maneira material. Mas diante de Deus, não será justificado somente aquele que ouve, mas é aquele que ouve, que pratica e que contribui, que colabora e labuta no reino de Deus em prol da obra de Deus. Bem claro aqui escrito por Paulo, para poder acabar essa discussão. Você já pega os adolescentes, já pega a ferramenta, guarda esse versículo para poder, quando algum ateu lá no seu colégio tentar falar que a Bíblia se contradiz, porque um dia eu já passei por isso também. Colegas querendo dizer que a Bíblia se contradiz. Paulo fala isso, Tiago falando, Paulo também fala que não é só quem ouve que vai ser justificado, mas também é quem pratica, e está lá em Romanos 2:13. Que proveito há em uma fé sem obras? Em que ou quem essa fé sem obras edifica? Nada e ninguém. Um crente assim que não pratica é alguém que a verdade está na sua mente, mas ela ainda não desceu para o seu coração. Um crente que ouve e não pratica é um crente que ouve que a palavra está aqui, mas ainda não houve uma metanoia, ainda não foi ruminada, e essa verdade ainda não desceu no coração para impulsionar a mudar de vidas, amar pessoas, trabalhar em prol do reino de Deus e contribuir e ser relevante na sociedade como servo do Senhor. Hernando Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: prestem atenção, muitos crentes marcam suas vidas, não é isso? Como estamos vendo, tem muita gente que marca, que trecho bonito, amar o próximo, que trecho bonito. Muitos crentes marcam a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. É forte. Muitos crentes marcam suas vidas, mas a Bíblia ainda não os marcou, porque a chancela de que a Bíblia está te marcando, a chancela que a palavra de Deus está te marcando, é que aquilo que você ouve
corrompe, se converte em obras, em contribuição para o reino de Deus, para a sociedade, para a justiça social, para a cidadania e para onde mais você estiver. Eu vou olhar para você e vai dizer: eis ali um servo, uma serva do Senhor. Agora, dentro da justiça social, que agora que a ideia da fé salvadora em Cristo, que veio para justificar consigo todas as coisas, porque o Senhor Jesus veio para que consigo todas as coisas fossem reconciliadas. Se Adão perdeu o relacionamento com Deus, Jesus veio por meio da obra da cruz, agora ele te regenera, te resgata, te reconcilia com o Pai, né? Se agora em Adão consigo mesmo entra numa situação onde ele tem que suar, transpirar, e dor, e morte, e tudo mais, ele entra em conflito consigo mesmo. Agora em Cristo, ele passa a ter direito, a ter a possibilidade de habitar na cidade santa, receber um corpo glorificado, sem dor, sem doença, sem suor, porque agora Cristo veio para regenerar todas as coisas. Se com o homem pecador ele agora discute com Eva, com o vizinho, com o papagaio ou com quem mais, agora em Cristo Jesus todas as coisas são reconciliadas e agora tudo agora passa a ter paz e todas as coisas vão ser equalizadas novamente e passaremos a amar o próximo. E se com Adão no Éden, agora até a natureza passa a ter dificuldades, em Cristo ele virá para poder também regenerar a natureza. A ardente expectativa, a criação aguarda ardentemente, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. É um momento de regeneração total e completa. Sem Adão, tudo desanda. Em Cristo, tudo volta a alinhar e andar conforme a vontade do Senhor. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, diz assim. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão. Por que por esse versículo agora falamos de justiça social? Porque a justiça social é para igualar as desigualdades, a busca igualar as desigualdades. Aí você fala: se Deus é um Deus que busca a justiça social e preza, por que Deus escolheu o povo? Mas como Deus escolhe um povo, Deus chama Abraão. Ele deixa bem claro que ao abençoar quem te abençoar, e quem fala mal de você também, ele também está lascado. Mas eu farei em ti, na sua geração, bendita todas as nações da terra. Até quando Deus chama Abraão, é uma maneira de até que se cumpra em totalidade o reino de Deus, ir equalizando as coisas. Porque o mundo está perdido e Deus seleciona um povo para poder mostrar para o mundo quem é o Deus Salvador, o Deus da paz. O Deus que te faz ter esperança em meio à desesperança. O que Deus faz é, o mundo está tão ruim, está tudo descaminhando, que ele separa Abraão, assim: Abraão, eu vou te abençoar, a sua terra será próspera, a sua família será próspera, vai dar tudo certo, e as nações vão querer vir conhecer quem é o teu Deus, e agora você me apresentará para eles, e falar que eu sou o Deus, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas. A separação e a escolha de Deus de alguns é para abençoar a totalidade. Farei em ti bendita todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão com o propósito de abençoar as nações. Os teólogos dizem que em Abraão, no Antigo Testamento, a missão era centrípeta, aonde o mundo ouviria falar daquela nação abençoada e viria conhecer
falhas, na vida da natureza pecaminosa. E a perfeição do plano de Deus se cumpriu somente em Cristo Jesus. O homem perfeito, o Deus perfeito, 100% Deus, 100% homem. Então, agora quando Cristo vem e ele fala assim, agora, portanto, ide, pregue o evangelho, portanto, vão. Então, se antes a missão era centrípeta, era que todos fossem atraídos, agora em Cristo a missão é centrífuga. Deus prepara o povo, Deus escolhe o povo, Deus capacita o povo para esse povo ir e abençoar, para que todas as nações da terra sejam benditas e abençoadas por meio de nossas vidas. Até a escolha do Senhor, que pode ser colocada como alguns, como escolher uma desigualdade para um e dar para outro, não demonstra justiça, demonstra justiça no amor de Deus. Até mesmo porque, irmãos, se nós formos buscar a justiça de Deus, para Deus ser justo em sua perfeição, o caminho era simplesmente jogar todo mundo no inferno. Se todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus, é somente Deus permitir que o homem vá colher aquilo que ele plantou, porque a natureza do homem tem a tendência a pecar, a errar, e vai por si só. Deus não precisa mandar ninguém para o inferno, Deus não envia ninguém para o inferno. O inferno não foi preparado para o servo do Senhor, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O que Deus fez foi preparar uma obra de redenção e colocar e mostrar quem amou, e quem olhar e quem ver sai da condição de morte, é exaltado para ser chamado de filho de Deus. Deus é justo, Deus é amor, e Deus perfeitamente cumpre esses dois pilares que Ele tem dentro de si, que é a justiça e o amor. Deuteronômio 10, 17 e 19 diz assim. Deuteronômio 10, versículo 17 ao 19 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros. Até que o povo de Deus, separado e escolhido, ele fala: amem aqueles que não estão entre vocês e que não pertencem a vocês, porque pela minha graça, pelo meu amor que te alcançou, também é para alcançar a vida deles. Cristo morreu por todos, mas quem vai ser salvo é quem crê. Como pois crerão se não ouvirem? Como pois ouvirão que não há quem pregue? Como pois pregarão se não forem enviados? O papel da igualdade social é cumprido de uma maneira clara por Deus. Deus determina, Deus faz, Deus cuida do órfão, Deus cuida da viúva, e o mínimo que Deus espera é que os seus filhos façam isso também como bons embaixadores dele na face dessa terra. Embaixada é a representação de um país em outro lugar. Em 2013, eu tive a felicidade de trabalhar na Embaixada Brasileira na Bolívia. Eu morei um ano lá. E a Embaixada Brasileira é Brasil. Ninguém entra ali, nem os bolivianos, pela diplomacia. Eles não consideram esse território boliviano. É território brasileiro. E quem está ali, o embaixador, os diplomatas, eles representam diretamente os interesses da nação que eles estão ali representando. Eles dialogam a economia, dialogam interesses empresariais, eles conversam com todos os assuntos que são de interesse daquele país. Então a embaixada, o embaixador é colocado ali, não somente para ficar ali com uma bandeira ali, ele é colocado ali para dialogar, para conversar, para trabalhar sobre os interesses da nação que o enviou. A igreja na terra é a representação
estamos aqui é para representar aquilo que Deus também fez por nós, que foi nos chamar e nos receber. Nós estamos nessa terra para dialogar os interesses do céu. Aleluia. Você se engana se você pensa que está aqui somente para ser uma pessoa rica, bonita e cheirosa, ou para ser um grande youtuber. Nada contra o pastor Marcelo. Aleluia! Os interesses aos quais você está nessa terra é muito maior do que você pode imaginar. E o maior deles é ser representante do povo de Deus, é ser representante da nação de Deus, e dialogar, e conversar, e trabalhar, e lutar pelos interesses da sua nação. O Senhor cuida do órfão, da viúva e recebe o estrangeiro. Você também cuide do órfão e da viúva. Abraça o estrangeiro, abraça aquele que ainda não pertence à sua nação. As leis do Antigo Testamento, elas corroboram em trazer a terra do estrangeiro. Apesar de Deus selecionar um povo, escolher um povo, colocar até a marca da circuncisão, ainda tinham aqueles que eram chamados de prosélitos. Aqueles que criam, que acreditavam, eram recebidos no meio dos israelitas, eles eram amados, eles comungavam da mesma religião, aqueles que podiam também se circuncidavam e por aí ia e colaboravam, dividia. Não era 100% judeu, mas era alguém que colaborava e usufruía das bênçãos que Deus tinha para aquela nação. Um mundo aqui ao nosso redor, cheio de justiça social, cheio de falta de cidadania, espera e aguarda que aqui tenha um povo que viva os princípios do céu e que de alguma maneira eles possam se chegar e também compartilhar e serem abençoados por tudo isso que Deus tem para essa terra. Amém? Amém. Aleluia. E nós vemos também, de uma maneira muito especial, a maneira que Deus trata a justiça social, porque Deus preza pela justiça social, como nós vimos aqui, o ano do jubileu. O ano do jubileu, eu sou apaixonado pelo ano do jubileu. Quando Deus tira o povo da terra do Egito, Ele então fala que um dia deveria ser guardado para descanso, porque se como escravos trabalhavam incansavelmente, imparavelmente, agora que Deus os resgatou como forte, Deus também tem um dia de descanso. E representando isso, lá em Levítico 25, nós vamos ver, trabalhando a ideia do ano do jubileu, e ele fala sobre que a cada 6 anos, a terra que dá o alimento, ela também deveria descansar. No 7º ano, nada seria plantado, só comeriam aquilo que as árvores dessem, não deveria podar, não faria nada. 6 anos trabalhando, colhendo, juntando, fazendo o que for. O 7º ano, a terra descansa. Em 7 anos de descanso da terra, ou seja, 49 anos, o ano seguinte seria o ano do jubileu. Quando o povo de Deus entra em Canaã com Josué, Deus distribui terra entre as tribos e vai dividindo, exceto os levitas, que ele tem um trabalho diferenciado, mas eles também têm algumas terrinhas, têm algumas casas, mas não a mesma proporção que as outras tribos. E acontece que à medida que eles vão trabalhando na terra, olha a justiça social, como que ela chega. Uns são melhores administradores do que outros. Uns conseguem governar a sua casa melhor do que outros. Uns governam a sua lavoura, o seu trabalho, a sua empresa melhor do que outros. E acontece que aqueles que administram mal fazem dívidas. E quem faz dívida, como não tinha uma certa moeda, vamos dizer assim, a melhor maneira de pagar era com suas terras. Então quem fazia dívida para poder pagar, tinha a terra que Deus deu, então pagava com a sua terra. Em alguns casos, dava filho como escravo, em outros casos se colocava como escravo, mas Deus também tem leis de tratar bem o escravo. Você tem que receber e tratar o escravo como filho. E é a maneira de você pagar a sua dívida. E você vai pagando, vai perdendo. E quem é muito bom e administra muito pode a justiça social, gente. Uns têm muitos, as tribos mais espertinhas, ou os irmãos mais inteligentes, que administram melhor, e outros vão ficando com pouco. Então o Senhor, Deus da justiça perfeita, Ele proclama o ano do jubileu. E Ele fala, no 50º ano, depois de 7 anos de descanso, depois de 7 vezes 7, 49, no 50º ano, no dia da festa de Pentecostes, toca o chofar, toca a trombeta e anunciará o ano do jubileu. E quem está
escravo seja liberto. Quem perdeu suas terras, que tome de volta e começa de novo. Porque se tem uma coisa que Deus é especialista em novos começos, especialista em recomeços, especialista em segundas oportunidades. Aleluia. Então, Lucas 4. Lucas 4, do versículo 16 ao 21, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, 2 pontos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga dos que tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O profeta Isaías 61, ele profetiza desse tempo do ano aceitável, do ano perfeito, mas agora, não somente no ano do jubileu, aonde tem uma libertação física e aonde tem uma herança física, o ano aceitável do Senhor, apontado para Cristo, da liberdade dos cativos, dos oprimidos, do ano aceitável do Senhor, é uma libertação, agora é uma libertação espiritual do jugo do pecado, é a recepção de uma herança, mas muito mais do que uma terra, agora uma herança no céu, incorruptível, que ninguém pode te roubar, ninguém pode te tomar, porque ela foi comprada por um alto preço pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus. Oh, aleluia. Deus é o Deus da justiça perfeita. Aleluia. O ano do jubileu, o dia do jubileu se cumpriu em minha vida quando eu recebi o Senhor Jesus como único suficiente e Salvador. Liberto da escravidão do pecado, herdeiro de uma herança incorruptível em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está hoje conosco, porque todo aquele que nele crê recebe como selo da salvação, como chancela, o Espírito Santo em seu coração. Esse mesmo Espírito que foi anunciado por Isaías, foi proclamado e definido em Cristo Jesus, é aquele que nós recebemos como cremos nele. E se o Espírito de Cristo está em nós somos agentes de libertação de cativos, de proclamar a liberdade, de cura de doenças, de fazer a diferença nessa sociedade e trazer a igualdade social, a justiça social, mas não pelo viés do homem, mas pela justiça de Deus. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, que fez Jesus vencer no deserto, que esteve com Cristo na cruz, e que nós recebemos, é o Espírito Santo de Deus, por isso que nós somos a habitação, morada da presença de Deus. Mateus 25, para encerrar, não precisa ler, vou só citar, para poder encerrar essa parte de justiça social. Jesus, dentro do seu sermão profético, que começa em Mateus 24, ele começa a falar dos últimos dias, e ele fala que naquele grande dia ele colocará os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e então ele vai falar para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que tenho preparado para vós antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me alimentaram, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive estrangeiro e vocês me abrigaram, eu estive nu e vocês me vestiram e me cobriram, eu estive enfermo, eu estive na prisão e vocês lembraram de mim, vocês me visitaram. E as ovelhas dirão para o Senhor: quando, Senhor? Quando que nós estivemos nu? Quando que nós te alimentamos? Quando que te demos de beber? E então eu lhes direi: cada vez que você fizer para um dos meus pequeninos, você faz para mim. Cada vez que a igreja se põe em batalha para guerrear, para fazer a obra de Deus, ela não está servindo ao homem, está servindo a Deus. Cada vez que você faz bem para alguém, você está fazendo bem para Jesus. Quando você passa de alguém deitado, você vai para ver
trazer a justiça social nesse mundo, cada vez que ele se quiser para um dos pequeninos, você está fazendo para Deus. Sirva a homens como se a Deus você estivesse servindo. Mas também ele vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, ó maldito, e ide para o inferno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e você não me deu comida, tive sede e você não me deu de beber, eu estive nu e você não me vestiste, viajante, estrangeiro e você não me deu morada, eu tive preso e você não me visitou, eu estive enfermo e você não foi na minha casa. Quando, Senhor, que fizemos isso? Quando que eu não te visitei? Cada vez que você negou a visita ao teu irmão, cada vez que você negou alimento aos pequeninos, você também negou para mim. De uma maneira muito sábia e confrontadora, Jesus fala para os fariseus a passagem do bom samaritano, e ele coloca o samaritano como bom. Eu assisti a palestra da Carmozinha semana passada e que ela falou um pouquinho de samaritanos, mas corroborando com aquilo que ela falou, quando Davi passa o reino para Salomão, Salomão passa para Roboão, e Roboão ele cai no vacilo de ouvir somente os moços e não ouve os mais idosos, e ele então aumenta os impostos e fala que o dedo mínimo dele seria mais pesado do que o cinturão do pai dele, Salomão, e cobraria imposto mesmo. Então o povo divide, se levanta um incircunciso no meio do povo, chamado Jeroboão, ele faz uma rebelião, e 10 tribos descem com ele, porque Jerusalém é no alto da montanha, descem com ele para habitar em Samaria, formando agora o reino do norte, ou o reino de Israel, e nesse reino, nenhum só rei foi fiel ao Senhor. Lá em Samaria, eles se misturam, sincretizam, e eles viram judeus apóstotas, judeus miscigenados, judeus misturados, e além de não proclamar o nome do Senhor, eles adoravam a falsos deuses, fizeram um lugar de adoração falsa, deturparam a adoração ao Senhor, deturparam a lei do Senhor, se misturaram. Por isso que os judeus odiavam o samaritano, e o samaritano do judeu era pior do que qualquer outro estrangeiro. Mas diante dessa figura, esse asco, essa figura asquerosa que é o samaritano, que Jesus fala: o homem está jogado na beira da estrada, ensanguentado, quase morto. Quando passa um sacerdote, passa de lado. Quando passa um levita, passa de lado. Mas quando vem alguém que não é da tua fé, quando vem um samaritano, um judeu apóstolo, que me negou, que serve a outros deuses, ele vai lá, se aproxima e cuida daquele homem adoentado. Vem a grande pergunta: quem foi o próximo daquele homem que estava caído? O sacerdote que representa o reino de Deus, o levita que representa o reino de Deus, ou esse samaritano infiel? E ele falou: foi o samaritano. E a pergunta permanece: quem é o teu próximo? Quem que você deve fazer justiça social? Quem que você deve aplicar e trazer? Quem que você deve dialogar os interesses da sua nação celeste, que é o reino de Deus? Deus é a fonte de toda justiça, e nós, aqueles que temos a fé nele, somos agentes da ação e aplicação da justiça de Deus, onde quer que nós vivamos. E entrando na cidadania, abre por gentileza Filipenses 3, versículo 20. Já partindo para o final, bastante coisa já foi dita, então é mais curta a parte da cidadania. Filipenses 3, 20 diz: a nossa cidadania, porém, está a nós. Ajuda a igreja comigo. A nossa cidadania, porém, está a nós. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos do céu. Até aí, abre agora no 27. Filipenses 1, 27. Então ele começa dizendo que nós somos cidadãos do céu. Então agora diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem
firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangelística. Somos cidadãos do céu. Segura esse versículo aí. Somos cidadãos do céu. Temos uma cidadania celeste, suprema, maior, sobrenatural, que sobrepõe a cidadania terrena. Temos duas cidadanias, mas dentre as duas cidadanias, a maior é do céu. Por isso que em Filipenses 1:27, Paulo fala: não importa o que está acontecendo, não importa como que está o mundo, não importa a maldade do mundo, não importa a desigualdade do mundo, exerça a sua cidadania do céu de maneira digna do Evangelho de Cristo, que olhem para vocês e vejam a luz de Cristo, que vocês sejam o sal da terra, que se inspirem em vocês, que queiram conhecer Jesus por meio de vocês, que vejam a mão de Jesus por meio de vocês, e quer eu esteja com vocês, quer eu esteja longe de vocês, mas que eu ouça de vocês, que vocês estão vivendo de maneira digna o Evangelho, então permaneçam firmes, lutando unânimes pela fé do Evangelho de Deus. Tem duas cidadanias, mas dentre elas a maior é a cidadania celestial. O que ele está dizendo é o seguinte: que você pode ter a cidadania terrena e a cidadania do céu, mas você pode viver com a cidadania do céu na terra, mas você não pode viver com a cidadania da terra no céu. Entenderam? Você tem duas cidadanias. A que você recebeu do céu, que é vindo o Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para a salvação daqueles que nele crê, te impulsiona e te dá uma maneira digna de viver a sua cidadania da terra, mas a sua cidadania da terra não te faz viver de forma digna lá no céu. Então vivam a cidadania do céu. Quer eu ouça de vocês, ou quer eu os veja, que seja que vocês estejam vivendo de maneira digna do Evangelho, lutando unânimes a fé evangélica, a fé do cristianismo de Deus. Cidadania é exercício de direitos e deveres. O grande problema é que tanto na sociedade quanto na igreja, nós procuramos muitas vezes somente direitos. Esquecemos os deveres, sendo que a matéria de cidadania é, de certa maneira, mais para impulsionar a que as pessoas, os cidadãos, exerçam os seus deveres. E essa é a nossa luta no reino de Deus também, porque a palavra de Deus nos empurra, nos impulsiona a viver os nossos deveres como cidadãos do céu. É sair do conforto. É um ano novo. É um momento de muito planejamento e que você olha com uma prospecção e de repente no meio do caminho você pode começar a desistir daquilo que você está planejando agora. Mas eu quero que você entenda que se o seu princípio for no céu, os seus valores também serão no céu. Se os seus princípios forem baseados, porque valores são formados de princípios, e se os nossos princípios forem de acordo com a palavra de Deus, então nós viveremos os valores do céu na terra e seremos bons cidadãos aqui. Vivam como cidadão do céu, exerçam os princípios do cidadão do céu e glorifiquem o nome do Senhor onde você estiver, que a luz de Cristo brilhe em vós. Quando a palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, Ele não está falando para você comer dando glória a Deus, cuspindo farinha na cara da sua esposa que está do lado da mesa, porque eu espero que você sente a mesa, não coma somente no sofá ou no celular ou televisão, que a cultura da mesa é algo que tem que ser retomado em nossos dias. Então, coma na mesa com sua esposa, coma na mesa com os seus filhos, mas não é para você comer glorificando. O que a Bíblia está falando é que tudo que você faça, até nas coisas mais simples, que é comer ou beber, faça de maneira digna, glorificando o nome do Senhor, sendo cidadão do céu, um instrumento trazendo a justiça social do Senhor para essa terra, e assim o nome do Senhor, a glória de Deus virá nesse mundo por meio da sua vida. Amém? Amém. É possível. É possível. Respondendo à pergunta inicial que eu fiz, é possível viver os princípios de Deus em meio à nossa sociedade? É possível. É possível, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Cada vez que você olha para a cruz,
você é encorajado, impulsionado. Da maneira que Deus chamou e se entregou por nós, você também se encoraja a amar e viver e trabalhar também para Ele. É possível caminhar nessa sociedade, vivendo e exercendo os princípios e valores do céu. Há separação, há uma dicotomia na sociedade e igreja. Tem coisa que é cristã e tem coisa que não é cristã. Isso é santo, isso é profano. Não. A palavra do Senhor diz: sede santos porque eu sou. Então você é santo, separado, servo, filho. Aqui você come é espiritual. Se você trabalha é espiritual. Se você está na fila do pão com o meu estado é espiritual. Se você fizer o que for, tudo na tua vida é espiritual. Não existe separação entre santo e profano para quem já foi santificado. Se você foi santificado, se você foi justificado, tudo aquilo que você faz na sua vida é para a glória do Senhor. É espiritual e é santo. Amém, irmãos? Para finalizar, olha por gentileza aí. Apocalipse 21, do 1 ao 4. A visão, aquilo que Jesus revela para João do final, do cumprimento, e diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descer dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já é o cumprimento final daquilo que nós cremos. Se em Adão tudo desanimou, em Jesus tudo se anima. Se em Adão se inicia pecado, injustiça social, falta de cidadania, em Cristo Jesus somos salvos, nos tornamos cidadãos do céu, nos tornamos agentes de justiça social de Deus e aguardamos ardentemente o cumprimento total, que é a vinda do noivo, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, aonde João tem essa visão vislumbrante, maravilhosa, que ele vê a cidade santa, ele nos vê habitando com o Senhor, e o Senhor habita no meio da cidade, e ele enxugará toda a lágrima dos olhos, e não vai ter mais dor, não haverá doença, rancor, só vai viver a plenitude do amor de Deus eternamente, para todo sempre. Amém. A plenitude da justiça social e da cidadania será cumprida na vinda de Cristo, buscando a tua noiva. Mas enquanto não acontece, nós somos Jesus nessa terra. Se quando nós olhamos para quem está lá fora e vemos Jesus, quando nós ajudamos eles veem Jesus em nossas vidas. Seja Jesus na vida de alguém, ou cuide de Jesus em algum lugar, mas seja sal, seja luz, seja um co-participante. Colabore para trazer a verdadeira justiça social por meio do Evangelho de Deus. Seja cidadão do céu. E quer eu veja, ou quer eu ouça falar sobre os irmãos, que eu saiba que estão vivendo de maneira digna o Evangelho de Deus e proclamando até que o Senhor Jesus venha eternamente. Amém? Amém. Senhor Deus, te damos graças nessa manhã por esse tempo que tivemos conversando e aprendendo com tua palavra sobre justiça social, fé e cidadania. Pai, muitos são os desafios desse mundo, grande é a obra, grande é a seara, e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Senhor, rogamos ao Senhor da seara nessa manhã, envie ceifeiros. Que esta manhã esses bancos estejam repletos de ceifeiros para a tua obra, embaixadores do teu reino, embaixadores da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem não permaneça em nossa mente, em nossos ouvidos,
mas que ela desça, germine em nosso coração e nos aqueça para que possamos ter o fervor espiritual e o desejo ardente de viver a tua vontade para nós nesse mundo. Pai, que não apenas marquemos tua palavra, mas que a tua palavra também marque nossas vidas. Nós agradecemos por esse momento de crescimento e de amadurecimento. Eu abençoo essa igreja, abençoo o pastor de Alain, os pastores dessa igreja. Eu te agradeço por tudo, pela minha vida, pela minha família, pelo rico privilégio de proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E Deus continue abençoando a vida.